Então, pessoal, dando continuidade ao conteúdo de zoologia geral aí no curso de zootecnia, a gente viu na aula anterior a taxonomia sistemática dos animais e, como eu falei para vocês, a gente vai iniciar com protozoários. Os protozoários eles não são do reino Animalia, os protozoários eles são do reino Protista, porém eles são estudados aqui na zoologia, porque antigamente os protozoários eles eram classificados aí, alguns no reino animal e outros no reino vegetal, quando a gente tinha apenas a classificação em apenas dois reinos. Tá? Então, como tradição, a gente ainda estuda os protozoários aí na parte da zoologia dos animais, porque entende-se que a partir deles, da filogenia, aí, surgiram os primeiros animais invertebrados. Então, eles têm aí uma funcionalidade muito próxima à célula animal, porém, eles viram que ocorria a necessidade de colocá-los em um reino separado. Então, como eu falei para vocês que a zoologia no curso de vocês aí é apenas 36 horas, se eu não me engano, então a gente vai ver mais as partes principais dos protozoários, não vai dar para ficar entrando em filos de protozoários e características distintas de cada filo, então a gente vai ver isso de forma geral. Tá? Então, os protozoários são seres unicelulares. Deixa eu só colocar aqui a parte de caneta. Então, são seres unicelulares que apresentam apenas uma célula. Eles são eucariontes. Alguém lembra aí o que é um ser eucarionte? Células que não possuem núcleo? As que possuem, tá? Essa que possui núcleo. As que não possuem chamadas de procariontes. Então essas aqui eles vão ter núcleo definido. Eles podem ser de dois tipos, tanto autotróficos quanto heterotróficos. Tá? Então, autotróficos, alguém sabe a definição desses dois aqui? Deixa eu ver qual que é a definição que vocês têm disso aqui. Autotróficos é aquele que não precisa, tipo, precisa só do sol para sobreviver, e heterotróficos é aquele que precisa matar outro animal ou outra coisa para sobreviver. Tá. Alguém mais tem alguma definição diferente? Autotrófico é o que produz o próprio alimento e heterotrófos são os animais que precisam de outros para se alimentar. Tá. Vocês estão tendo citologia também, né, nesse semestre, né? Não. Não? Tá. Essa definição de vocês aí está certa, tá? Não está errada. O único problema, assim, que quando a gente vai entrando em segmentos assim mais específicos, né? Essas definições elas acabam ficando assim muito simples. Então, assim, os seres autotróficos realmente são seres que, através alguns, né, os que fazem fotossíntese através do sol, produzem seu próprio alimento, isso de forma bem genérica, e os heterotróficos não produzem seu próprio alimento, vão necessitar dos alimentos produzidos aqui pelos autotróficos. Tá? Ah, o professor está falando autotróficos, mas aqui está escrito autótrofos, tá? É a mesma coisa. Então, autótrofos e autotróficos é a mesma coisa, está relacionado aos mesmos seres. Tá? Então, aqui, quando a gente fala autótrofos, na definição, para a gente que já está no nível de graduação, a gente fala que são seres que transformam a matéria inorgânica em matéria orgânica. E os heterótrofos ou heterotróficos, eles não conseguem fazer isso, eles necessitam da matéria orgânica produzidas pelos autotróficos. Tá? Então, mas é a mesma coisa aí de produzem e não produzem o seu próprio alimento. Tá? É só uma questão de reformular
essa definição, tá? Mas está certo, não está errado. Então aqui, ó, eles podem ser de dois tipos, por isso que eu falei que inicialmente, quando só existia dois reinos, eles poderiam estar nos dois tipos. Então, os seres aí que realizavam fotossíntese, eles entravam nos autótrofos, e os que não realizavam, eles entravam nos heterótrofos. A reprodução principalmente vai ser de forma assexuada, ou seja, que não precisa de troca de gametas, e eles têm ausência de desenvolvimento embrionário. Então, vocês têm embriologia no curso também, e aí vocês vão ver a embriologia dos animais, e essa embriologia não vai entrar aqui para os protozoários, porque eles são seres bastante simples. E eles vão se desenvolver, na maioria das vezes, aí, por partição binária, que é nada mais que uma mitose. Duplica as organelas e se divide. É lógico, duplica o material genético também. A diversidade notável e papel ecológico significativo. A maioria são solitários, apresentam mobilidade, ou seja, eles podem se locomover. A maioria deles, tá? E a maioria é microscópica. Vai de 2 a 200 micrômetros, que isso equivale aí a 0,002 a 0,02 milímetros. Tá? Então não chega nem a 1 milímetro o tamanho dos protozoários, por isso a maioria deles a gente só vai conseguir enxergar por microscópio. Só que a gente tem alguns que são os foraminíferos e os dinoflagelados, que são maiores que os menores animais, tá? Então, os menores animais que a gente tem são quase a nível microscópico também, e a gente tem uns que podem chegar um pouquinho maiores que esses pequenos animaizinhos. Eles podem viver, os protozoários, tanto no mar, quanto nos rios, quanto terrestres, e de forma simbiótica. Alguém lembra isso aqui? O que é simbiótico? Simbiose. Não lembro, professor. Não? É o que, professor? Simbiose. Simbiose é que... Nossa, a gente estudou isso aí na soja lá, ó, a simbiose. É que dois, eles colaboram com o outro. Não tô sabendo explicar direito aqui, professor. É isso mesmo, tá? Ocorre a colaboração dos dois e os dois se beneficiam. Isso, eu lembro que isso na soja acontece com... Acho que é um protozoário mesmo. Que ele fixa nitrogênio no solo. É uma bactéria, as bactérias nitrificantes. Isso mesmo, aí ocorre a simbiose, né? Porque a bactéria ela utiliza aí a seiva da planta e a planta se beneficia do nitrogênio que a bactéria captura do ar ou do solo, né? Tanto na forma aí de amônia ou de nitrito. Tá? Então, é uma simbiose também. Tá? Então, eles também podem viver em simbiose, quanto também podem viver de forma parasitária. Então, eles também podem causar doenças que a gente vai ver aqui tá em alguns dos próximos slides aí. Então, aqui ó, a gente tem algumas definições aqui de espécies. Então, assim, a gente vê que tem bastante mudança aí conforme vai passando o tempo, porque a gente tem... olha a quantidade de espécies que foram descritas aqui nesse livro aqui de Hickman, em 2004, 64 mil espécies. Em 2005 foram descritas 215 mil. Em 2007, 80 mil. Tá? Por que será que uma diferença tão grande, né? Então, de um ano aumentou tudo isso e depois em 2 anos diminuiu-se bastante. Né? A gente tem algumas justificativas aí. Pode ser devido ao crescimento de espécies aqui, depois a extinção de espécies em 2 anos, ou foram erros de classificação e sistemática desses organismos aqui, tá?
ou realmente alguns saíram aí do reino protista e entraram em algum outro reino, tá? Mas possivelmente também pode ser aqui através da sucessão de espécies, tá? Dependendo da diversidade aí que ocorreu climática, pode sim ter diminuído uma quantidade específica de protozoários, tendo em vista que eles são seres unicelulares e eles conseguem ocorrer especiação e extinção de forma bem mais rápida. Então, a maior parte do século XX aí, a classificação baseada principalmente no tipo de locomoção. Então a gente tem aqui alguns exemplos: o Mastigófora, que são protozoários flagelados, o Ciliófora, que são protozoários que se locomovem através de cílios, Sarcodina, que são pseudópodes, falsos pés, e Sporozoa, que não tem estrutura locomotoras óbvias. Então, eles parecem com esporos. Então, são células que não têm nenhum tipo de estrutura locomotora. Mas eles conseguem se locomover através de ajuda, por exemplo, do ar, da água e assim sucessivamente. Atualmente a classificação de protista está em fase ainda de reestruturação. Então define um grupo não natural de organismos eucariontes, primariamente unicelulares e heterotróficos, estudados pelos zoólogos. Por isso que a gente também estuda eles aqui na parte de zoologia. Então, os filos com espécies autotróficas também são considerados pelos botânicos e recebem outros nomes. É como eu falei para vocês, né? Como tem os seres autótrofos e os heterótrofos, eles eram divididos em grupos diferentes, até que colocaram um reino somente para eles. E aí, por tradição, os heterótrofos, eles são estudados aí na parte dos animais, e na parte da botânica também é estudado os protozoários autotróficos, aí, onde estão as cianobactérias. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar botânica, vocês também têm, eu acredito, né? O morfologia vegetal, algo parecido. Vocês também vão ver aí parte das cianobactérias ou algumas algas fotossintetizantes, microscópio, e vocês vão começar a estudar por essa parte mesmo não estando no reino vegetal. Então aqui, ó, filos estão entre 11 e 45. Tem esse pontinho de exclamação aqui porque, como eu falei para vocês, está mudando aí direto a quantidade de espécies descritas no reino do protista. Então aqui a gente tem alguns exemplos aí: Euglênida, a Kinetoplástida, Ciliófora, Apicomplexa, Dinoflagellata, Rhizópoda, a Granuloreticulosa, a Nossa, a gente vai chegando lendo esse monte de nome, a gente vai acabando até travando a língua. Diplomonodida, a Parabasilídea, a Conoflagellata, Chlorophyta, a Opaline, a Micróspora, a Criptomonada e a Acetospora. Então aqui como que é o plano corporal dos protozoários? Então a gente vai ter um plano corporal básico, onde apenas uma única célula vai realizar aí as atividades básicas do organismo. Então, como ele é composto por uma única célula eucariótica, ele vai ter núcleo definido, por isso ele será eucariótico, e ele vai realizar todas as funções aí apenas com uma célula. Organismos complexos funcionalmente realizam todas as funções vitais com essa única célula. Organelas específicas podem funcionar
como esqueletos, estruturas sensoriais e mecanismos condutores. Então aqui a gente tem o citoesqueleto, que são formados dentro das células, as estruturas sensoriais aí, que pode ser, por exemplo, através dos cílios, dos vacúolos, e o mecanismo condutor aí, que pode ser, por exemplo, através de cílios ou flagelo. Apresentam diversidade de formas, habitats, mecanismos de alimentação. Então aqui a gente tem dois exemplos de protozoário, um ciliado e o outro aqui a gente tem um protozoário flagelado. E esse aqui é um ser heterotrófico e esse aqui é um ser autotrófico, né? Como que eu consigo ver a diferença de um para o outro aí? Só olhando aqui qual que é autotrófico e qual que é heterotrófico. Alguém sabe me falar? A presença de um estômago e do poro anal? A presença de cloroplastos? Do cloroplasto, isso mesmo. Tá? Eu não entendi o que a primeira aluna falou, mas se ela falou também o cloroplasto, tá certo, tá? É o cloroplasto. Então, como a gente está vendo cloroplasto aqui, só os seres autotróficos fazem cloroplasto. Aqui a gente consegue visualizar que não tem cloroplasto aqui dentro, então esse ser heterotrófico e esse ser autotrófico. Então, geralmente quando a gente vai estudar uma estrutura de uma célula animal, geralmente a gente pega, por exemplo, essa estrutura aqui onde tem um flagelo. Então, é muito parecido com a estrutura celular aí dos organismos, dos seres animais, tá? Então, vai ter o núcleo com material genético dentro, né? Esse núcleo ele vai estar circundado aí por uma membrana plasmática também, que é a membrana nuclear. Aqui dentro vai ter o nucleolo, onde vai ter RNA, alças de DNA e proteínas aqui dentro. Eles vão formar o RNA e o ribossomo, que vão ser encaminhados para fora através desses poros aqui que estão no núcleo. Aqui ao redor, a membrana do núcleo, ele já vai começar a formar o retículo endoplasmático. O mais próximo do núcleo vai ser o retículo endoplasmático rugoso, porque também vai ter ribossomos aderidos. Os mais longes aqui vai ser o retículo endoplasmático liso, onde os ribossomos não vão estar aderidos. Eles vão realizar a síntese de proteína através desses ribossomos. As proteínas produzidas aqui e os lipídios no retículo endoplasmático, né, tanto a proteína produzida pelos ribossomos quanto o retículo endoplasmático liso, que vai produzir os lipídios, vão ser encaminhadas aqui para o complexo de Golgi, onde vai receber esse material produzido, vai transformar e vai liberar em vesículas aí. Vai ter também as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular. Vão ter os centríolos, que vão auxiliar aí na divisão celular. Deixa eu ver se eu não esqueci. Vão ter os peroxissomos, que vão servir de estruturas aí que podem transformar, por exemplo, lipídios em glicose dentro da célula. Deixa eu ver. Nesse caso aqui vai ter flagelo, né? Mas nem todas as células animais terão flagelo. Nesse caso aqui também tem as microvilosidades. E aqui, ó, mostra o citoesqueleto, que são os filamentos de actina e miosina, e tubulina. E vai ter a membrana plasmática aqui, que vai recobrir toda a célula. Aí tem o lisossoma aqui, que é um vacúolo onde vai ter as enzimas digestivas dentro da célula. Tá? Acho que se eu esqueci, acho que eu não esqueci de nenhum. Então, o habitat e o modo de vida aí dos protozoários. Então, ó, aqui a gente vê no microscópio. Então, a gente tem aqui a Vorticella cristina, que é esse organismo aqui. Dá para ver que ele tem um flagelo. Tá? Então, aqui a gente vê que tem vários. Aqui a gente vê a moeba, que é a
também conhecida por ameba. Eles vivem em habitats marinhos de água doce, solos, lugares com matéria orgânica em decomposição. Vivem também em plantas e em animais. Necessitam de umidade porque ocorre, por exemplo, osmose muito rapidamente neles, porque eles não têm aí os vacúolos lá na célula vegetal que acumulam água para eles, e nem a parede celular aí também que evita o rompimento, né? Então, eles vivem em locais úmidos, eles vão ter os vacúolos contráteis aí que vão fazer essa regulação de água para que a célula não estoure, mas eles podem se dessecar, né, desidratar com muita facilidade caso o ambiente não seja úmido. Podem ser sésseis, ou seja, ficam parados em algum local, ou livre natantes, onde eles vão conseguir se locomover para onde eles queiram ir. Aí formam grande parte do plâncton. Esses do plâncton aqui são os seres que vivem lá nos oceanos e geralmente são seres autótrofos. E eles têm ampla distribuição aí no planeta. A adaptação das espécies varia muito. Aí a gente tem, como eu falei, as sucessões de espécies que ocorrem à medida que as condições ambientais sofrem com a alteração. Fatores que podem levar à sucessão: o dessecamento, como eu falei para vocês que eles devem viver em locais úmidos, mudanças sazonais de temperatura, inclusive a gente está vivendo muito aí nessa época agora, né? Mudanças de temperatura muito altas, a disponibilidade de oxigênio e alimento e a pressão de predação. Então a gente também vai ter seres que se alimentam dos protozoários, e conforme a gente tem aí quando a gente mexe na cadeia alimentar, né, cresce a quantidade de organismos predadores dos protozoários, a gente logicamente vai ter uma diminuição dos protozoários. Acho que passou dois. As relações ecológicas aí, então pode ser de forma de comensalismo, aonde a gente tem um exemplo aqui em cima, dentro da Amoeba coli. Esse comensalismo, a gente vai ter aí a junção de dois organismos, porém, um organismo da associação se beneficia, o outro não, mas também não sofre nenhum efeito. Tá? Por exemplo, então ele não vai nem fornecer ação benéfica e nem maléfica para esse organismo. O mutualismo, que também pode ser o simbiose, pode entrar aqui dentro do mutualismo, então o benefício vão ser para os dois organismos. E a gente tem o parasitismo, que um dos organismos se beneficia e o outro vai causar prejuízo. Então, no mutualismo aqui, a gente tem um exemplo do protozoário do gênero aqui, ó, Triconinfa, que vive dentro do intestino dos cupins, e ele auxilia o cupim aí na digestão da madeira. E o parasitismo, a gente tem a giardia, que, por exemplo, nos seres humanos aí pode causar problemas intestinais. O núcleo é separado do citoplasma por um envoltório nuclear, por isso eles são classificados como eucariontes. Presença de poros para comunicar o nucleoplasma e o citoplasma. O nucleoplasma é a parte que vai estar dentro do núcleo, a parte gelatinosa, e o citoplasma, a parte gelatinosa que vai conter as organelas fora do núcleo. Da mesma forma que eu mostrei naquela célula anterior lá. Então eles vão ter vários poros e esses poros vão comunicar. Então o que for produzido dentro do núcleo vai ser encaminhado para fora do núcleo através dos poros. Material cromossômico é distribuído de forma irregular. Tem um núcleo vesicular. Presença de um ou dois nucleolos.
E os protozoários ciliados apresentam dois tipos de núcleo, que são o macronúcleo e o micronúcleo, mas eles ficam muito próximos um ao outro, tá? Mas o que vai fazer a maior função é o macronúcleo. Então esse aqui é um organismo ciliado, os organismos ciliados que vão conter esses dois aqui. Aquele outro exemplo lá a gente não viu o micronúcleo porque era um organismo flagelado. No citoplasma, as organelas aqui vai conter tanto mitocôndria, quanto retículo endoplasmático, quanto complexo de Golgi e vesículas. Essas vesículas pode ser tanto fagossoma, quanto vesículas de água, pode ser vesículas de, por exemplo, peroxissomos, tá? Então, vários tipos de vesículas. Cloroplastos ocorrem no grupo dos fitoflagelados. Esse fito aqui, pessoal, vem de planta, tá? Então, eles ainda carregam isso aqui no nome. Tudo que vocês verem relacionado com essa parte de fito significa planta. Então, é como se fosse uma planta flagelada, mas é um protozoário. Citoplasma pode aparecer dividido em duas áreas, que é o ectoplasma, mais transparente, onde vai ter hialina, que é um material gelatinoso, contendo os corpos basais dos cílios e flagelos, né? E essa parte de gel. Então, vocês estão vendo aqui, ó, essa parte aqui de dentro, onde a gente está vendo a parte verde, que com certeza esse ser aqui é um ser autotrófico. E aí vocês vão ver outro aqui, ó, que vão ter os cílios e vai estar mais transparente, tá? E vai recobrir aqui o restante do corpo, tá? Então eles podem ocorrer dessa forma aqui, ter duas membranas e separar aqui essa parte do ectoplasma com endoplasma. Ecto, fora, endo, dentro. Então, as organelas locomotoras podem ser através dos flagelos, de cílios. Então, aqui o organismo flagelado. O flagelado. Aqui o organismo ciliado. E tem os pseudópodes. Os pseudópodes. Através de falsos pés na membrana plasmática. Função: locomoção, obtenção de alimentos, defesa e a percepção ambiental. Caso surjam dúvidas, pessoal, pergunta, pode abrir o áudio e fazer a pergunta normalmente, tá? Eu estou aqui no celular também, deixa eu só colocar a parte aqui do chat. Caso vocês façam perguntas, eu consigo visualizar aqui. Então, os flagelos e os cílios, característicos de células de protozoário e metazoários, aqui que são os animais. Não existe diferença morfológica entre cílios e flagelo, tá? Então, a única diferença morfológica é apenas o tamanho e a quantidade. Os flagelos são longos, em menor número. Os movimentos são ondulatórios semelhantes a de um chicote. Os cílios, curtos, em maior número, movimentos rígidos como remos, e estrutura morfológica idêntica, que é através de microtúbulos de tubulina, que é uma proteína. Minha voz do celular está chegando para vocês aí no áudio que eu estou falando? Tá não, só a voz normal. Ah, tá, obrigado. Aqui é a estrutura de um cílio ou de um flagelo. Então a gente vai ter aqui as principais, que são essas partes redondinhas aqui, ó, em verde com azul, que são os microtúbulos. E aí eles vão ter o alfa-tubulina e o beta-tubulina, que também colocado como túbulo A e B.
e eles que vão fazer essa parte da movimentação. E aí eles vão estar aí localizados dessa forma, onde a gente vai ter aqui os microtúbulos centrais e vai ter os microtúbulos aqui radiais, que vão estar ao redor do microtúbulo central. Eles vão estar dentro de uma membrana plasmática, onde terá uma baía interna aqui nos centrais, e vai ter essas projeções radiais que vão deixar esses microtúbulos aqui de forma radial ao redor dos microtúbulos centrais. E aqui, esse espaço aqui, pessoal, ele é preenchido também por citosol, tá? Aí a gente tem aqui axonema, que é o centro microtubular revestido por membrana. Então a gente vai ter aí 9 vezes 2 mais 2, que é a quantidade de microtúbulos dentro desse axonema. O microtúbulo de cada par contém 2 projeções, contendo a molécula motora de ineína, que são dirigidas para o par adjacente. A flexão dos flagelos é o deslizamento ativo dos pares adjacentes entre si, que vão formar aqui os braços de ineína. E vai ter o corpúsculo basal, onde a origem dos cílios e flagelos, abaixo da membrana celular, que vai ter aí 9 vezes 3 mais 0, né? Então não vai ter essa parte central e vai ter aí 9 vezes 3 microtúbulos ao redor. Aí aqui a gente vê, ó, a movimentação dos cílios. Eles puxam aqui de forma mais aberta e retornam de forma mais fechada, tá? Como se fosse um remo mesmo. E aqui a gente tem a movimentação do flagelo aqui, que é como se fosse ondas. Muito parecido aqui com o flagelo do espermatozoide. Pseudópodes. As expansões ou propagações protoplasmáticas. Esse protoplasmático aqui é tudo que tem dentro da membrana celular de determinadas células usadas para locomoção e para captura de alimento. Projeções temporárias que realizam o chamado movimento ameboide e pseudopodial, que são esses pseudópodes formados por essa movimentação da membrana plasmática. Modelo atual, interação dinâmica entre citoesqueleto, que são os filamentos aqui de actina e de miosina. Esses filamentos de actina e miosina a gente também encontra nos nossos músculos, porém, como eles estão localizados e formados, aí é diferente. Mas, por exemplo, eles conseguem se locomover através desses filamentos de actina e miosina, e também a gente também consegue se locomover, se mexer através da movimentação muscular, que também vai ser através do filamento de actina e miosina. E a membrana plasmática com participação de íons de cálcio. Então aqui a gente vê, ó, por exemplo, um corte aqui por exemplo, numa ameba, e aí a gente vai ter aqui a contração com íons de cálcio, vão ser inseridos. Lógico que essa movimentação ela também vai precisar da participação da mitocôndria. E a mitocôndria, ela, através da respiração, vai fazer a quebra da glicose e vai produzir ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a molécula energética da célula, tá? Vai necessitar também. Então esse cálcio ele vai entrar aqui, e aí através dos filamentos aqui, ó, eles vão se locomover. Aí aqui nesse caso a gente vai ter a miosina, e a gente vai ter aqui os filamentos de actina. E através dessa movimentação aqui com íons de cálcio ajudando, por exemplo, aqui também tem o cálcio sendo utilizado, tá? Então a miosina ela vai fazer a dispersão para um lado
e depois para o outro. Então fazendo a contração aí da membrana plasmática. Então aqui a gente tem um exemplo de uma ameba fagocitando. Então, por exemplo, ele pode chegar aqui numa, sei lá, uma bactéria, e aí ele vai formar os pseudópodes, que são essas projeções aqui da membrana plasmática. Ele vai prender essa bactéria aqui, vai formar um fagossoma, isso aqui vai ficar dentro da ameba, e aí vai entrar em ação os lisossomos, que têm enzimas fagocitárias, e aí vai liberar essas enzimas dentro do fagossoma, e aí vai fazer a fagocitose dessa bactéria, e ele vai utilizar os carboidratos, qualquer outra coisa que for necessária à célula. O que não for, ele vai liberar isso como se fosse fezes, né? Mas nesse caso a gente não chama fezes. Mas aí a plasmocitose, que é liberar as excreções que a ameba não vai necessitar por o seu desenvolvimento. Aqui a composição do citoesqueleto. A película, os filamentos proteicos associados à membrana plasmática. Então, a gente tem um flagelo aqui. E aí, esse flagelo ele também vai ser através dos filamentos aí proteicos associados à membrana plasmática. E aqui a gente tem os exemplos aí de os organismos flagelados. Aqui, pessoal, a gente tem o vacúolo contrátil, ó, que é o vacúolo que vai fazer essa troca de água dentro dos organismos, para que eles não, para que a osmose ela não ocorra a fim de matar o organismo, tá? Então, por exemplo, quando a gente coloca um organismo ou uma célula, por exemplo, num copo cheio de água e sal, a gente vai estar colocando isso em uma solução hipertônica, onde a gente vai ter uma grande quantidade de soluto. Mas da mesma forma que um organismo estará lá no mar, e o mar é salgado, e o mar é uma solução hipertônica. Ou seja, esse organismo aqui ele perderia a água de dentro dele e murcharia, levando à morte dele. Então, esse vacúolo contrátil ele vai fazer essa troca de água aí, da osmose, fazendo com que esse organismo ele consiga viver em um organismo hipertônico. Aqui a gente tem, então, alguns tipos de organismos, onde mostra aqui os citoesqueletos com os filamentos de actina e miosina. Então, a gente tem aqui no A a ameba, que é dessa forma aqui, ó, que é desenvolvido os filamentos de actina junto com a membrana celular. No segundo aqui, a gente tem os euglenoides, que é no B, eles formam um colarinho de microtúbulos. No C, os axostilados, que é um citoesqueleto central, ó. No D, a gente tem os heliozoários, que são microtúbulos dos axópodes. Então a gente vê que a formação aqui, ó, é do centro de forma radial. Aí no E, que a gente tem os ciliados apicomplexos, então eles formam esses alvéolos aqui ao redor. E tem os dinoflagelados, que são os alvéolos com placas de celulose, que vai ficar dessa forma aqui. Então, mesmo sendo com microtúbulos, as projeções desses microtúbulos aí do citoesqueleto, eles vão ser de formas diferentes dependendo do organismo. A obtenção de alimento, quais são os métodos? As substâncias elas vão entrar de forma de difusão passiva e de transporte ativo. Tá? Quem lembra isso aqui quando estudou membrana plasmática? Ou quem não lembra, pode falar que daí eu explico de uma forma mais ampla.
Eu não lembro. Não? Tá. Não. Então, isso aqui, pessoal, é uma membrana plasmática. A membrana plasmática ela tem uma composição de uma bicamada de fosfolipídios. Então a gente vê aqui, ó, mesmo que tenha voltado para um lado, a gente tem voltado para o outro lado. São essas cabecinhas aqui com essas caudas, tá? Então tem cabecinha com cauda para um lado e cabecinha com cauda para o outro. Essa bicamada de fosfolipídios, essa parte dessas bolinhas aqui, ó, elas vão ter a maior quantidade de fósforo. E aqui dentro a gente vai ter os lipídios. Então, fosfolipídios, bicamada, porque a gente vai ter isso voltado para um lado e para o outro. Essa bicamada de fosfolipídios aqui, elas também vão ter nelas, eu vou mostrar no próximo slide, mas eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Vão ter aqui proteínas integradas nessa... Não achem estranho o desenho não, que é assim mesmo, tá, pessoal? Aqui a gente tem proteínas de canais que vão fazer com que substâncias grandes passem por dentro desse canal aqui. E a gente também vai ter as proteínas que vão ser as proteínas chamadas periféricas, que vão estar apenas de um lado dessa bicamada de fosfolipídios. Então, as substâncias que são bastante pequenas aí, elas vão passar de uma forma e as grandes elas vão passar de outra. Então, através disso, a gente tem uma das funções aí da membrana plasmática chamada de permeabilidade seletiva. Ou seja, a membrana plasmática ela é seletiva com o que entra e o que sai da célula. Ah, professor, isso aí é só nos protozoários? Não. Toda célula ela vai ter essa permeabilidade seletiva através da membrana plasmática. Então, a gente vai ter aí, através dessa permeabilidade seletiva, dois tipos de transporte, que é o transporte passivo e o transporte ativo. Tá? O transporte passivo é aquele que ocorre sem o gasto de energia, então aqui sem a ATP, ele vai através do gradiente de concentração, ou seja, da onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. E o transporte ativo é com gasto de ATP. Então, como que as substâncias vão entrar lá dentro da célula? A gente vê, por exemplo, a ameba que faz os pseudópodes, é uma ação fagocitária, e a ação fagocitária ela vai entrar no transporte ativo também. Tá? E aqui na difusão passiva, na difusão simples, onde não tem gasto de energia, que é o transporte passivo, a gente vai ter a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Tá? A osmose, pessoal, vai ser a entrada da água. Tá? A água ela vai passar por essa membrana através de várias proteínas que tem nessa membrana, chamadas de aquaporina. Por que vai precisar dessas proteínas? Porque essa parte aqui dentro é formada de lipídios e a parte de lipídio é hidrofóbica, ou seja, não tem afinidade com a água. Tá? Então aqui dentro é hidrofóbico, aqui fora é hidrofílico. Tá? Aqui tem afinidade com a água, o fósforo tem afinidade com a água e o lipídio não tem. Então eles vão passar aqui pelas proteínas aquaporinas e vão entrar para dentro da célula ou sair, dependendo da concentração que está fora ou dentro de água. Essa aí é a osmose. Aí a gente tem a difusão simples, que ocorre aqui através dessa bicamada de fosfolipídios, com moléculas bem pequenas, que no caso são os gases. Então, por exemplo, aqui a gente tem o dióxido de carbono, o oxigênio, o ozônio, e aí isso vai passar por essa bicamada de fosfolipídios aí, por exemplo, para ocorrer a respiração dentro da célula, de forma passiva. Onde eu tenho maior quantidade de oxigênio, ele vai para onde tem menor quantidade. Tá? E assim com todos os outros gases. Agora, moléculas maiores, por exemplo, como etanol, glicerol, glicose, aminoácidos, que são moléculas maiores, elas também vão entrar de forma passiva, mas elas vão entrar por difusão facilitada.
elas vão precisar que enzimas encaixem aqui nessas proteínas para fazer a entrada ou saída dessas substâncias aqui na célula. E aí a gente tem o transporte ativo, que é chamado aí de bomba de sódio e potássio, que são geralmente alguns íons que precisam entrar ou sair da célula fora do gradiente de concentração, tá? Então, como não vai utilizar o gradiente de concentração, a célula vai precisar gastar a energia, que é o ATP, tá? E aí vai ser também através de proteínas. O ATP ele vai vir, vai se ligar na proteína e vai fazer com que isso aqui seja carregado ou para fora ou para dentro da célula. Como vocês viram aí, os microtúbulos para fazer as projeções, por exemplo, dos filamentos de actina e miosina, vão necessitar de cálcio. Então, o que tiver fora da célula de cálcio vai entrar com transporte ativo, tá? E assim sucessivamente. Então aqui, ó, aqui a gente tem as proteínas de membrana que eu desenhei lá. E aí a gente tem aí os íons que são passados, e aí os íons eles são encaminhados aí fora do gradiente de concentração. E esse gradiente de concentração nada mais é de onde tem mais para onde tem menos. E aí quando a gente tem o transporte ativo não precisa desse gradiente de concentração e vai ser utilizado ATP. Aí, o transporte ativo também, lá da fagocitose que eu falei, ele pode ocorrer de duas formas, que é a pinocitose e a fagocitose. Qual que é a diferença de um para o outro? Os dois vão fazer alimentação de algum corpo estranho que esteja fora da célula, tá? Esse aqui, a pinocitose, vai ocorrer por ingestão de líquidos ou partículas pequenas que estejam aí misturadas em líquidos. E a fagocitose vai ser englobamento de partículas sólidas. Tá? Então essa vai ser a grande diferença de um para o outro. Lógico que depois aqui também vai ter alguns nomes diferentes. Então por exemplo, esse vacúolo formado aqui vai se chamar pinossomo quando for a pinocitose e vai chamar fagossomo quando for a fagocitose. Então aqui a gente tem a sequência de imagens aqui de uma fagocitose, por exemplo, pode ser de uma bactéria. Então a ameba vem, recobre e coloca isso aqui dentro de um vacúolo para dentro da célula. Quais são os tipos de nutrição que podem ocorrer nos protozoários? Eles podem ser autotróficos, quando eles obtêm compostos orgânicos através da fotossíntese, e os heterotróficos, que obtêm compostos orgânicos a partir de outros seres vivos, principalmente um desses aqui. Então, um depende do outro. Esse aqui, ele vai produzir matéria inorgânica, que vai servir de matéria-prima para esse, e esse vai produzir matéria orgânica, que vai servir de matéria-prima para esse, tá? Então eles vão ter matérias-primas diferentes e produtos diferentes. E aí a gente vai ter aqui os fagotróficos, que vão fagocitar, então alimenta através de fagocitose, ingere partículas visíveis de alimentos, e os osmotróficos, que ingerem alimento em forma solúvel, aí osmose, né, através da água. Então os alimentos que estarão na água aí vão entrando, ou seja, né, os nutrientes vão entrando dentro da célula através da osmotrófica. Então aqui, ó, a gente tem quando envolve os pseudópodes. Então a gente tem até, por exemplo, uma ameba aqui, ó, fagocitando outro protozoário aqui muito parecido com a giardia. Aqui a gente tem um mutualista em cupins. Aqui a gente tem através da sucção. Aqui a gente tem sucção através de vacúolos alimentares. Então, tá vendo? Ele vem, coloca os vacúolos aqui em algum local e sugam.
E a gente tem aqui o colar de microvilosidades que alimentam-se de partículas suspensas na água. Então isso aqui mesmo não parecendo um organismo unicelular, que são os sésseis que estão parados em algum local, e aí eles fazem por meio de filtração. Tá? Então eles sugam aí através dessas microvilosidades as partículas que estão suspensas na água. A digestão intracelular, ela vai ocorrer através dos fagossomas ou pinossomas. A gente tem aqui, tem o núcleo que está ligado ao retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, através dos ribossomos, vão produzir proteínas. Essas proteínas vão vir em vesículas aqui do retículo endoplasmático, vão entrar no complexo de Golgi através aqui dessa face de alimentação. Ele vai entrar aqui dentro, ele vai ser transformado essas proteínas em enzimas, e essas enzimas vão ser liberadas aqui, nesse caso, em forma de lisossomos, que são complexos aí, vesículas que vão ter proteínas transformadas em enzimas. Essas enzimas elas vão fazer a digestão intracelular. Então, quando tiver a fagocitose, aí os lisossomos vão aderir à membrana a esse fagossoma aqui, vão liberar as enzimas vão quebrar toda essa estrutura aí do que foi fagocitado, e consequentemente o que não for absorvido vai ser liberado através da plasmocitose. Circulação e transporte interno. Então, difusão, mecanismo mais importante no transporte de nutrientes, que foi o que eu falei agorinha. Circulação citoplasmática definida, movimentação de vesículas ao longo de uma via citoesquelética. E a gente tem aqui a parte de ciclose, que é essa parte que vai ocorrer esses ciclos aqui dentro da célula. As trocas gasosas vão ocorrer através da difusão simples através do transporte passivo, sem gasto de ATP. A maioria dos protozoários eles vão ser aeróbicos, ou seja, vão fazer respiração através do oxigênio. Anaeróbicos obrigatórios, que no caso dos simbiontes do trato digestivo dos animais. E espécies aquáticas vão ter disponibilidade aí de oxigênio. A osmorregulação, através do vacúolo contrátil que eu falei para vocês, senão eles acabariam murchando ou explodindo, dependendo se eles estivessem em água doce ou água salgada. Então a remoção do excesso de água entra por osmose, é regulada aqui através desse vacúolo contrátil, então realizada pelo transporte ativo de íons da membrana celular e pelo bombeamento de água pelo complexo vacúolo contrátil. Então esse vacúolo vai bombeando a água, ele vai servir como se fosse uma bomba que vai liberando a água ou puxando a água também para dentro, dependendo do qual local que eles estejam. Então os protozoários de água doce vão remover o excesso de água e ajustar a concentração de íons. Aqui a gente tem no A e no B vacúolos formados por sistema de cisternas e túbulos, que vão fazer as bombas de prótons nas membranas, transportam o íon aqui, hidrogênio, e cotransportam o ácido carbônico para dentro do vácuo. Isso aqui vai ocorrer por difusão passiva da água para manter a pressão osmótica igual à do citoplasma. A gente vê aqui no C, a gente tem o vacúolo cheio, funde-se com a membrana da célula, e aqui no D a gente vai ter a eliminação da água junto com os íons aqui,
que vai liberar água para fora. Isso aqui vai acontecer em protozoários que vivem em água doce. Então aqui a gente tem os vacúolos contráteis que vão fazer essa osmorregulação. Tá tranquilo, pessoal, para vocês até o momento? Tá, por enquanto tá tranquilo, professor. Tá. E aqui a gente vai ver a parte da reprodução. Então não vai ter desenvolvimento embrionário. Um aspecto importante para o sucesso dos protistas é a variação das estratégias reprodutivas. Então a gente vai ter aqui a alternância de processo com uma série de divisões assexuadas entre curtas fases sexuadas. A habilidade de realizar uma fase sexuada está restrita aos ciliados, os apicomplexos e alguns taxos de flagelados e sacordinos. O processo sexual inclui a divisão reducional de cromossomo e fusão de núcleos gaméticos. Então aqui, por exemplo, a gente tem o plasmódio, que vai ocorrer essa parte de reprodução em organismos diferentes. Então a gente vê aqui que nessa parte a gente vai ter, por exemplo, vai ocorrer dentro de um vetor, que é um inseto. Então a gente dentro dele aqui ele vai conseguir fazer essa parte de diminuição do cromossomo para formar os gametas. Aí esses gametas eles vão se juntar, vão formar o zigoto, e aí dentro do parasita eles vão se desenvolver, vão se duplicar, que é chamada de esporogonia, e aí eles vão lá para a parte picadora do inseto, né? Isso aqui vai acontecer lá dentro do intestino do inseto, e quando ele picar outra pessoa, ele vai colocar esses esporozoítas aqui dentro do organismo. E aí esses esporozoítas eles vão se desenvolver e aí vão formar esses merozoítas aqui, que vão através de mitose, e vai transformar nos organismos adultos. Aí dentro do sangue humano aqui, ele vai conseguir fazer essa parte de formação de gametas através desse trofozoítas aqui. Vão formar esses gametócitos. Esses gametócitos aí, quando um outro inseto vir sugar o sangue, vai pegar os gametas vão conseguir se desenvolver dentro do trato digestivo desse mosquito parasitário aqui, vetor, e aí vai correr o ciclo novamente. Tá? Então nesse caso aqui ele vai ter as duas formas: assexuada, que é essa parte aqui de esporogonia, e a parte sexuada aqui, que é essa parte dos merozoítas aqui, que vão formar os gametas desse plasmódio. Então aqui a gente tem a reprodução assexuada, que é por divisão binária, e aqui a parte sexual, tá? Onde eles vão ter a parte de meiose, vão diminuir aí a quantidade do material genético, e depois eles se fundem formando aí um novo organismo com material genético diferente. Então aqui, pessoal, por exemplo, a gente tem a malária, tá? A malária, ela faz esse processo aqui. Então a malária é uma doença aí através de protozoário. E se a gente eliminar, por exemplo, o mosquito, a gente não consegue transmitir isso para outras pessoas. Por quê?
isso aqui, ó, que ocorre dentro do mosquito, ele não vai ocorrer dentro da pessoa. A leishmaniose também. Então, vocês que vão ser zootecnistas aí, então isso aqui é de importância para a parte da zootecnia, né? Então, vocês que vão tratar, por exemplo, de animais e tal, então, isso aqui é importantíssimo, tá? Esses protozoários que têm importância aí nessa parte de doenças. A reprodução assexuada, ela pode ocorrer por fissão 8h24 agora, né? A gente vai até as 9. Tá, então, aqui, fissão binária resulta em 2 indivíduos idênticos. O brotamento, quando a célula gerada é consideravelmente menor que a célula inicial e cresce até o tamanho adulto. E fissão múltipla, que é a divisão do citoplasma, é preenchida por várias divisões nucleares, formando vários indivíduos simultaneamente. Então aqui, por exemplo, a gente tem a fissão múltipla. Um núcleo ele consegue se multiplicar mais de uma vez dentro da célula, e depois essa membrana plasmática ela se divide aí, formando vários organismos em apenas uma reprodução assexuada. Aí todos os tipos de divisão estão acompanhados de alguma forma de mitose, e a mitose ela vai pegar a membrana celular, que vai persistir, o fuso mitótico vão formar dentro dos envoltórios nucleares. Então aqui a gente vê a forma da mitose. Então a gente vê aqui que vai ocorrer do mesmo jeito da célula animal, onde os centríolos vão se duplicar, vão formar o fuso mitótico, vão puxar os cromossomos aí para os lados contrários da célula. Pessoal, aguarda um pouquinho que minha filha acabou de acordar. Vou ali ver ela rapidinho, 5 minutinhos eu retorno.
Olá, pessoal. Retornei, tá tranquilo aí pra gente continuar? Tranquilo, professor, pode continuar. Tá. Obrigado aí pelo entendimento, né, da professor ter que parar a aula aí pra atender a filha em casa. Então a gente tem aqui, a gente tava falando sobre as reproduções assexuada e sexuada, e aqui dentro da parte assexuada a gente viu que é feita através de mitoses. Então a gente tem aqui a mitose aberta, que envolve o envelope nuclear se desfaz completamente, o fuso é assimétrico e bipolar e ocorre uma placa equatorial. Aí a mitose semiaberta, o envelope nuclear ele persiste, exceto pelas pequenas fenestras através das quais os microtúbulos do fuso encontram o núcleo. O fuso é simétrico e bipolar e ocorre uma placa equatorial. E a gente tem aqui o pleuromitose semiaberta, dentro da mitose semiaberta, que o envelope nuclear persiste também, exceto pelas pequenas frestas, através das quais os microtúbulos do fuso entram no núcleo. O fuso, nesse caso aqui, ele vai ser um pouquinho diferente, porque ele vai ser assimétrico, ele não vai ter simetria, e não se forma a placa equatorial. A mitose fechada, com fuso intracelular, vai ter também de dois tipos. Então, na ortomitose intracelular, o envelope nuclear persiste durante a mitose, o fuso é simétrico, bipolar e se forma dentro do núcleo. Usualmente se forma uma placa equatorial. E na pleuromitose intracelular, o envelope nuclear persiste durante a mitose, aí o fuso aqui é diferente porque nesse caso vai ser assimétrico, e se forma dentro do núcleo, e não se forma a placa equatorial. E a mitose fechada com um fuso extranuclear, a gente vai ter aqui a pleuromitose extracelular, onde o envelope nuclear ele vai persistir durante o mito, o fuso vai ser assimétrico e se forma fora do núcleo, e não se forma uma placa equatorial. A fissão binária, divisão binária, cisparidade ou bipartição, elas vão ocorrer de forma assexuada, onde vão formar células filhas idênticas, e a gente tem o exemplo do protozoário flagelado. Então, tem um protozoário flagelado, o núcleo ele vai se duplicar, vai formar o fuso, esse fuso vai puxar o núcleo aí para os locais distintos, e aí aqui a gente vai ter esqueci o nome agora. Peraí, deixa eu voltar aqui só. Simétrico, tá? A gente acaba esquecendo palavras simples. Então aqui vai ter uma divisão simétrica, ou seja, o que tiver de um lado vai ser do outro igualzinho. Tá? E aí elas vão ir dividindo aqui a membrana plasmática com a mesma quantidade de organelas e material genético para os dois lados, formando no final dois protozoários distintos. Tá? A reprodução, pessoal, mesmo ela sendo assexuada, ela vai precisar em alguma parte da vida desse protozoário fazer troca de material genético para ter uma variabilidade genética. Porque o organismo que ele continuar com a mesma quantidade da sequência de DNA, ele vai ser mais suscetível a morrer, tanto por predação quanto por parasitismo. Então aqui a gente tem o exemplo de uma divisão binária do paramércio. Aqui a gente tinha um organismo flagelado, aqui a gente tem um organismo ciliado. E aqui a gente tem a divisão binária em Arcella, que é um organismo aqui que ele também vai ocorrer flagelo, mas ele tem não só um flagelo, né? Ele tem vários flagelos. É até bonitinho, né, essa imagem aqui dessa divisão. Ela se divide pelo lado dos flagelos. Aqui a gente tem a divisão binária de uma ameba, de uma amoeba aí. Então ela vai se dividir também de forma
simétrica. E a gente tem a giardia, que vai ocorrer aí dentro do organismo humano, que vai ocorrer por fissão binária também, através da simetria. Tá? Então ela vai vir aqui e se divide em duas. O brotamento, ele vai ter a retirada aí do material genético, bem pequenininho, e aí esse broto ele vai se desgrudar, vai ter a mesma carga genética desse grandão aqui, vai se desgrudar, vai grudar em algum local e vai formar um novo organismo. Então aqui a gente tem a imagem do organismo aqui, e aqui a gente tem uma imagem da liberação de um brotamento. Tá? A gente vê que isso aqui é um GIF, tá? Mostrando realmente o que foi visto no microscópio. Tá? Então, geralmente a gente visualiza os protozoários em água dessa forma aqui, bem transparentes. Porque, a não ser os protozoários que façam fotossíntese. Tá? Porque daí eles vão ter a coloração verde e a luz vai fazer a detecção dessa coloração. Pelo contrário, a gente vai ver eles todos de forma transparente aí ao microscópio. Aqui a gente vai ter o exemplo de uma fissão múltipla, ou esquizogonia, onde um núcleo ele vai formar vários núcleos dentro da membrana plasmática. Então a gente tinha um núcleo aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos sendo formados aqui dentro. E aí depois cada núcleo desse vai ficar em uma divisão aí formando um novo organismo. Na reprodução sexuada, embora todos os protozoários se produzam de forma assexuada e alguns apresentam ser exclusivamente assexuais, a ampla ocorrência de sexo entre protozoários mostra sua importância como meio de recombinação genética, como eu falei para vocês, para fazer isso aqui, ó, a manutenção da vida que há através da variabilidade genética. Se não ocorrer essa variabilidade genética através de uma reprodução sexual, não vai ter uma vantagem aí dos organismos para a vida. Nos animais, a meiose é gamética, ou seja, ocorre durante o processo de formação dos gametas. Então a gente tem aqui alguns heliozoa, alguns ciliados e flagelados que apresentam a meiose gamética, e a gente já até viu em alguns parasitas, por exemplo, da malária, da leishmaniose, como eu mostrei lá, que vai ocorrer essa meiose. Então, essa meiose zigótica, os indivíduos são haploides, ou seja, são N, tem a metade do material genético. Eles vão se unir, vão formar o zigoto aí, que vai ser uma fase diploide, que vai ser 2 Ns, ou seja, vai ter agora a quantidade normal de um indivíduo adulto, para restaurar a ploidia. A meiose ocorre após a formação do zigoto. Aqui a singamia, que é a união de indivíduos que se comportam como gametas. Ou seja, os indivíduos eles vão se unir, vão juntar o material genético, eles vão se fundir, e aí depois disso eles vão liberar, lógico, vai ocorrer a meiose dentro, vai dividir o material genético novamente e vai formar os novos organismos adultos. A conjugação. Ocorre a mistura do material genético pela troca material nuclear entre parceiros. E a autogamia é a reorganização do material genético no interior de um único indivíduo. Então, nesse caso aqui, um vai chegar ao lado do outro, vão formar aqui uma união entre a membrana plasmática. Um vai fazer um recorte aí de um material genético, vai passar para o outro, e assim o do outro vai passar para ele. E eles vão fazer uma recombinação do material genético.
E na autogamia, essa sequência aí de material genético deles vão ser modificadas dentro de um mesmo organismo. Esse encistamento aqui é a formação de cistos, que são formas latentes de resistência e de dispersão comum em muitos protozoários. Então, para eles às vezes não se ressecarem através do calor, eles se transformam, eles fazem os cistos para conseguirem aí resistirem ao ambiente. Então, revestimento externo resistente e o metabolismo extremamente reduzido. Então, não vai ocorrer o metabolismo dentro, porque senão vai ter gasto de ATP. E se tiver gasto de ATP, o organismo ele vai morrer porque ele não vai estar se alimentando. Então, fatores que estimulam esse encistamento: a deficiência de alimento, a dessecação, aumento da pressão osmótica do meio, diminuição da concentração de oxigênio, mudanças de temperatura ou pH. E esse desencistamento aqui é o retorno às condições favoráveis. Então, por exemplo, a gente está tratando de alguma doença provocada pelos protozoários. Então, você está tomando medicamento, isso vai provocar aqui um encistamento, e aí a gente tem uma quantidade de tempo para se tomar essa medicação. E caso a pessoa ela não continue tomando essa medicação, os cistos eles retornam. Tá? Então, por exemplo, por isso que a leishmaniose aí nos animais, eles têm que tomar medicação contínua o tempo inteiro, que é para evitar com que esses cistos retornem aí ao desencistamento. A importância dos protozoários. Eles fazem a fertilidade dos solos e do plâncton, pois excretam amônia e fosfato em altas taxas como subprodutos do seu metabolismo. Tá? E a gente sabe que a amônia tem nitrogênio, e o nitrogênio ele é essencial aí para a formação da vida, porque eles estão presentes tanto no DNA quanto nos aminoácidos. E o fosfato ele está presente aí na nossa molécula adenosina trifosfato, que é o ATP, que é a molécula energética, e também está presente na membrana plasmática. Tá? Então isso aqui ele vai fazer com que a gente faça o ciclo da amônia e do fósforo no planeta Terra. Então estudos têm demonstrado que a presença de protozoários no solo incrementa o crescimento das plantas. Aqui a gente tem a regulação da densidade das populações microbianas. Então os protozoários eles alimentam-se das bactérias do solo e de ambiente aquático. Então isso aqui entra no ciclo de alimentação. Micro-organismos se mantêm em estado ativo de crescimento e aumento da taxa de reciclagem de matéria orgânica pelas bactérias. A utilização em processos de tratamento de esgoto e efluentes industriais. Então, após os resíduos sólidos serem removidos, o líquido remanescente ele é aerado e decomposto por micro-organismos aeróbicos que consomem resíduos orgânicos em suspensão. Efluentes limpos são produzidos na presença de grandes comunidades de protozoários ciliados, por consumirem ativamente as bactérias presentes no fluido e por terem a habilidade de flocularem partículas de matéria e de bactérias em suspensão, ou seja, eles conseguem juntar isso para transformar em uma substância mais pesada. Provavelmente desempenhem funções similares na despoluição de ecossistemas naturais. Aqui existem evidências de que, por alimentar-se de bactérias que degradam petróleo, os protozoários incrementam as taxas de crescimento bacteriano, acelerando dessa forma a degradação do petróleo em acidentes de derramamento de óleo. Aqui a gente tem os protozoários que causam doenças graves aos seres humanos e animais domésticos. Então a gente tem a leishmaniose, que ataca tanto os animais quanto os seres humanos. A toxoplasmose, aquela doença que geralmente
utiliza-se o gato como um parasita intermediário. A doença de Chagas aí, que também vai precisar de um vetor, que é o barbeiro. E tem a malária também, que vai precisar de um vetor, que é o mosquito. Então, essas aqui são as referências, tá, pessoal? Se tiver dúvidas, perguntas, podem fazer agora. A gente encerra a aula por aqui. Professor, Oi. a teníase e aquela doença do porco, não sei lá como é que é o nome, cisticercose, também é protozoário? Não, esse a gente vai ver quando a gente entrar nos invertebrados, que são vermes, tá? Aí a teníase, ela já é um animal multicelular, e a cisticercose também vai ser isso, tá? É de um animal invertebrado. E a gente vai entrar nessa parte aí. Esse aqui o protozoário ainda é unicelular. E aí esse outro, ele também é uma doença que vai causar cistos, mas aí é de um animal invertebrado já, multicelular. Tá certo, então. Tá? Obrigado. Nada. Eu queria saber sobre aquele mutualismo lá, professor. Mutualismo de cupins, eu acho. Tem como o senhor explicar um pouquinho? Tá, vou retornar aqui. Procurando aqui. Então aqui, pessoal, do mesmo jeito que nós temos bactérias que nos ajudam na digestão, os cupins, eles também têm micro-organismos que auxiliam na digestão aí das substâncias que eles se alimentam. Tá? Então, isso aqui dentro, ó, quando eles se alimentarem, vai chegar lá no trato digestivo deles, e aí esses protozoários estarão presentes lá. Caso diminua aí essa quantidade de protozoários dentro deles, não vão conseguir fazer a digestão completa, e consequentemente aí você vai levar à morte do cupim. Tá? Então isso aqui, ele vai ajudar a quebrar partículas que o sistema digestivo sozinho do cupim não consegue fazer. Então ele quebra algumas partes, e aí entra o protozoário aqui desse gênero Triconinfa, que vive dentro dos cupins, e consegue quebrar outros tipos de ligações químicas aqui dentro. Aí sim o cupim vai conseguir fazer a ingestão dessas substâncias para o metabolismo do cupim. Tá? Então, onde eu mostrei lá, por exemplo, a fagocitose, ele vai pegar aqui substâncias onde o cupim vai ingerir, o cupim vai conseguir fazer algumas quebras, as outras vai ocorrer através da fagocitose aqui dentro, através dos fagossomas, liberação de enzimas lá dos lisossomas, e aí ele libera através da plasmocitose as substâncias que ele não vai necessitar, o triconinfa. E aí, consequentemente, o cupim consegue absorver essas substâncias aí que não foram utilizadas pelo protozoário. Tá? Então isso aqui vai ser benéfico para os dois, porque o alimento vai chegar no protozoário através do que o cupim se alimentar, e consequentemente o cupim vai conseguir absorver as substâncias que o protozoário conseguir fazer a quebra. Ficou claro? Sim, ficou sim. Tá, então isso aí a gente chama de mutualismo, né? Que os dois se beneficiam. Tem mais alguma pergunta? Professor, igual você tinha falado sobre encistamento, que também acontece na leishmaniose. Sim. O animal que toma o medicamento vive uma vida normal? Vive, aham. Então esse medicamento vai fazer com que essas fases desincistadas, que é o que ocorre o metabolismo,
elas ficam inviáveis enquanto o animal estiver tomando medicamento. E esse medicamento, consequentemente, também vai fazer com que o animal aumente o sistema imunológico dele. E aí o animal ele vai ter uma vida normal, mas ele vai ter que fazer uso da medicação contínua, porque o medicamento ele não consegue destruir essa fase de encistamento do protozoário. Antigamente não se usava esse medicamento, né? Até mesmo porque ficava muito caro, e aí eles se utilizavam em sacrificar o animal, né? E aí um animal que ele está aí com a leishmaniose e ele toma essa medicação, tem que fazer controle também dos vetores para que não passe essa doença para os outros organismos. Porque, por exemplo, se diminui a imunidade do animal, ele pode se desencistar e aí vir o vetor pica o animal e acaba picando outro animal, e aí você vai passando a doença para outro animal. Ok, entendi. Tá. Alguma outra dúvida? Não? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui. Só um momento que eu vou... Aí eu vou postar o vídeo no